O que fez não tem perdão. Andrés é o maior inimigo declarado do Flamengo, persona não grata do Rio de Janeiro. Flamenguista de verdade deseja tudo de ruim para ele. Fecha aspas. Eita, aí a conversa tá pesada, hein? Pisa na bola, cai e fica o André faz que nem o Daverson avança. Cara, não, esse cenário pode se desenhar tudo, Flávio, que você falou. E se ele falha? Se ele falha assim, aí ele fala, compensei a torcida do Flamengo, dá tudo empate agora e eu tô indo embora. A maldade, Andrés. Pra fazer isso, agora eu vou embora. Maldade, Andrés, mas eu sou o seguinte, se o Andrés fica perto da área, se eu sou o capitão Gustavo Gomes, sai longe! É do meio pra frente, você. André, você não merece isso, mas desculpa. O Abel Ferreira vai falar assim, né, Mauro? Vamos tocar a bola na saída de bola, menos você, André. André, você não passa no meu campo, fica lá. O jogador que foi responsável pela maior tragédia recente histórica do Flamengo, Andrés Pereira, está de volta ao Brasil. Mas agora ele pode reforçar o Palmeiras. O que ninguém imaginava está prestes a acontecer. O jogador que traçou um destino sombrio para o Flamengo pode agora vestir a camisa do rival. Como reagiu a torcida do Flamengo? Acredite, o ódio está à flor da pele. Isso aqui vai dar o que falar. Vambora! Fala, jogador! Se tem algo que une a torcida flamenguista, é o ódio por Andrés Pereira. O jogador que passou pelo Flamengo tem a honra de ser considerado por muitos o maior inimigo do clube. E agora a bomba que parecia impossível está prestes a explodir. Ele, Andrés Pereira, o homem responsável pela maior entrega da história recente do Flamengo, pode voltar ao futebol brasileiro. E pasmem, não será para vestir a camisa do Flamengo, claro, né? O Palmeiras, grande rival, está de olho em seu futebol. E a reação dos flamenguistas, um verdadeiro incêndio nas redes sociais. Vou colocar todos aqui para você, sem enrolação, com objetividade, do jeito que a gente gosta. Simbora! Então, se você acha que já viu de tudo no futebol, prepare-se, porque o que vem por aí é pura polêmica e desprezo. O que essa possível contratação significa para os dois clubes e para a torcida flamenguista? Pois é, o fantasma de 2021 pode voltar mais perto do que nunca. E a revolta, meu amigo, está só começando. A história de Andrés Pereira no Flamengo não é apenas de altos e baixos, mas de um único momento que foi o suficiente para transformar o jogador em uma persona não grata do Rio de Janeiro. Em 2021, o Flamengo disputava a final de Libertadores contra o Palmeiras. E o que deveria ser a consagração de um título importante virou o pesadelo de todos os flamenguistas. O que foi aquele lance de Andrés Pereira que perdeu a bola para Daverson? Um erro que resultou no gol do título para o Palmeiras. Não foi apenas uma falha de jogador, foi uma tragédia para o Flamengo, uma entregada de proporções históricas. Essa jogada, que ficará eternamente gravada nas memórias dos flamenguistas, não pode ser apagada. E agora a ideia de ver esse mesmo jogador defendendo o maior rival, hein? Não, isso é inaceitável para muitos. Quando a notícia de que Andrés Pereira poderia voltar ao Brasil, mas agora para o Palmeiras, vazou, o que seguiu foi um espetáculo de revolta nas redes sociais. A torcida do Flamengo, que nunca o perdoou, se manifestou de forma explícita e contundente. Um torcedor declarou, abre aspas, "Vou adoecer se tiver que ver pseudos flamenguistas sugerindo a volta do Andrés ao Fla. Ele poderia ter o talento do Messi, mas o que fez não tem perdão. Andrés é o maior inimigo declarado do Flamengo, persona não grata do Rio de Janeiro. Flamenguista de verdade deseja tudo de ruim para ele." Fecha aspas. Eita, aí a conversa tá pesada, hein? Fica claro que o ressentimento está vivo. E o ódio por Andrés transcende qualquer consideração sobre sua habilidade com a bola. Outro flamenguista foi direto e disse assim, abre aspas,
O maluco foi responsável pela maior entregada da história do clube e, não satisfeito, vai acertar com o time que ele entregou. Agora é unanimidade, né, galera? Andrés é o jogador mais odiado pela torcida do Flamengo. Não há espaço para reconciliação. É difícil imaginar um cenário em que Andrés possa ser aceito de volta pelo torcedor rubro-negro. Isso acho que sem condições. Outro disse assim, abre aspas, tomara que agora acabe a ala da torcida do Flamengo que inexplicavelmente baba o ovo e trata Andrés Pereira como ídolo, que passou pelo Flamengo. Esse jogador não é nada na história do clube, um zero à esquerda, fecha aspas. Agora já teve uns já com misericórdia, como esse aqui, olha só, abre aspas. Eu acho que o Andrés Pereira seria útil ao Flamengo, bem mais útil que o DLC, mas acho improvável que se consiga entabular sua volta juntamente com a saída do uruguaio. Não há dúvida de que a maior rejeição é direcionada a ele, e isso não vai mudar tão cedo. Para muitos flamenguistas, o simples pensamento de ele vestir a camisa do Palmeiras é uma traição inaceitável já desde quando ele fez o que fez, né? A ira nas redes sociais é palpável e só cresce a cada novo comentário. E se você repetir na página lá, tem mais 10 comentários a cada 5 minutos. Mas o que mais pesa sobre o retorno de Andrés é o peso histórico da sua falha. O Flamengo, que se preparava para ser campeão da Libertadores, viu seu sonho ir por água abaixo naquele momento crucial. E não é apenas o erro em si que causa revolta, é o simbolismo desse erro. Andrés entregou o título para o Palmeiras de uma forma irreversível. E esse episódio será eternamente lembrado como se ele tivesse traído a camisa do Flamengo. Essa é a sensação da torcida. Andrés não é só um jogador. Ele é o responsável pela maior tragédia recente do clube. Não importa o quanto o jogador tem habilidade e qualidade com a bola nos pés. Esse erro está em seu nome e ele jamais será perdoado por isso. Mas e o Palmeiras? O que o time de Abel Ferreira está vendo em Andrés? Para o Verdão, ele seria um reforço para o meio-campo, especialmente após a saída de Richard Rios. No entanto, a pressão sobre o Palmeiras também é grande. Contratar o jogador odiado por grande parte dos flamenguistas seria uma provocação direta. E cá entre nós, isso tem o seu valor no futebol. O Palmeiras, que já tentou contratar Andrés no começo do ano, sem sucesso, agora tem uma nova chance. A situação no Fulham é incerta. E ele não tem sido titular e tem um contrato prestes a expirar. O Palmeiras, sabendo disso, agora vê uma janela de oportunidade. Porém, há um receio de que esse movimento se torne uma nova novela. O clube quer evitar a especulação, mas as tratativas estão se intensificando. E aqui entra a questão mais quente. O Palmeiras está na disputa direta com o Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, pela Libertadores. Imagina a cena. O Flamengo tendo o Andrés Pereira como um dos principais vilões de sua história, vendo esse jogador do outro lado ajudando o Palmeiras a alcançar a glória. Isso seria, no mínimo, uma ironia do destino. Para muitos flamenguistas, a ideia de ver Andrés no Palmeiras é uma afronta. Seria um tapa na cara da torcida, que jamais o perdoará por sua falha fatal na final de 2021. A possibilidade de ele jogar em uma final da Libertadores contra o Flamengo seria algo absolutamente insustentável para os rubro-negros. Isso seria uma cena assim de cinema. A revolta da torcida do Flamengo é real e ninguém vai apagar esse episódio da memória coletiva. Andrés Pereira, o homem responsável pela maior tragédia recente do clube, agora se aproxima de um contrato com o maior rival. O que parecia impossível está prestes a acontecer. A pergunta é, como o Flamengo reagirá a isso? Como a torcida vai digerir essa provocação? O futebol brasileiro não tem vergonha de criar rivalidades. E o caso de Andrés Pereira só confirma que, no fim das contas, o jogo de provocações e disputas nunca acaba e nunca vai acabar. E para você, torcedor, meu jogador, fica o sentimento de traição? Um ódio que será difícil de apagar e talvez nunca será apagado. Se você curtiu esse vídeo,
curta, se inscreva no canal e não deixe de conferir o próximo conteúdo, porque no futebol sempre tem mais polêmica. Um grande abraço, até a próxima, valeu!